Salve guerreiras, guerreiros e seguidores do canal. Mais um super episódio do B2B 4.0. Este programa que é realizado pelo CT Segurança, o maior hub de negócios do setor na América Latina. Eu sou o Zé Roberto, CCO da Techboard Latam. Estou aqui junto com o meu brother, Daniel Antico, sócio da Actavox, para falarmos sobre gestão de vendas, pessoas, estratégias, mercado internacional, networking e muitos outros temas. Os nossos convidados são profissionais de destaque não apenas do segmento de segurança eletrônica, porque a nossa intenção é trazer cada vez mais conteúdo para fortalecer o nosso canal. E todos vocês já sabem, o nosso objetivo com o B2B 4.0 é democratizar o conhecimento. Bora trabalhar, meu brother Daniel? Bora trabalhar, meu brother. Fala, apaixonadas, apaixonados por vendas. Esse é mais um B2B 4.0 no canal CT Segurança, o maior hub de negócios do segmento na América Latina. Vamos que vamos, brother. Você me convidou para o trabalho, super aceito, nós amamos trabalhar. Brother, qual o programa de hoje? Vamos lá. O tema de hoje é as relações entre o Brasil e a América Latina no mercado de segurança eletrônica. Tema bacana. Para falar desse tema, nós convidamos uma fera que sabe tudo e mais um pouco. O Wagner Oliveira, que é gerente geral na Magnetic Auto Control. Daniel, a Magnetic é do grupo FAAC italiano, assim como a Techboard, por isso a gente tem uma baita afinidade aí. O que posso dizer é que o Wagner é um profissional muito ético, nós já fomos concorrentes em catracas e isso era motivo de muita conversa com muito respeito. Conhece esse profissional, Daniel? Já esteve com ele por aí em algum canto, Daniel? Já estive com ele em muitos cantos. O Wagner, Zé, é uma das figuras que eu reputo CPF e CNPJ. Como pessoa e como profissional, uma pessoa maravilhosa, um profissional espetacular, um cara que eu adoro, que eu tenho um carinho gigantesco e agradeço muito pela honra de participar conosco do programa, com agenda bem atribulada, o mundo presencial voltando ao normal, esteve recentemente em viagem internacional, encontrou uma brechinha para nos brindar aí com todo o seu conhecimento, sua experiência. Magnão, meu amigo, se apresente, conte para a nossa audiência quem é o Wagner Antônio Oliveira. Opa! José Roberto, Daniel, antes de tudo, muitíssimo obrigado pelo convite. É realmente uma honra estar com vocês, principalmente as pessoas ilustres, né? José Roberto comentou aí que no passado fomos concorrentes, fomos parceiros. Daniel, alguém que conheço há muito tempo, admiro demais. Então, estar com vocês aqui realmente é uma honra e, acima de tudo, um enorme prazer. E achei interessantíssimo o tema que vocês propuseram para nós podermos conversar. Eu tenho, na verdade, pouca experiência. O Zé Roberto acho que exagerou um pouco, porque eu tenho atuado aí já há vários anos no mercado de segurança eletrônica. E falando um pouquinho da minha formação, da minha carreira, eu comecei como técnico em eletrônica. Eu estudei num colégio técnico, no Senai, na área de automação industrial. Ao concluir o curso, eu fiz meu primeiro estágio numa empresa que fazia coletores de dados, que depois se tornou a Trix, né, uma empresa aí que por vários anos foi onde conheci Daniel, né, na nossa passagem profissional, mas uma empresa onde eu aprendi muitas coisas. Eu comecei realmente fazendo lá, soldando placa de circuito impresso, fiz de tudo, só não atuei na área financeira, só não contei dinheiro. O resto lá eu fiz. Deixou para o Daniel, né? Deixei para o Daniel, que era o homem financeiro da empresa, né? Mas realmente comecei nessa área, a minha inclinação era técnica, depois fui para a área de suporte técnico, onde eu trabalhei vários anos, 5 anos lá. Foi quando eu aprendi a entender o cliente, apanhar muito, saber respirar e saber interagir dentro da organização, né? Que foi uma aula para mim, uma escola fantástica, né?
Saí da empresa como gerente geral de vendas na época, né, pude, como falei, eu acabei indo em várias áreas da empresa, aprendendo muito. Concomitante a essa atividade também, eu havia feito técnico, depois eu fiz faculdade, né, eu fiz tecnologia em processamento de dados na FATEC de São Paulo, onde eu pude ir mais para a área de sistemas, e por fim eu fiz uma pós-graduação na Unicamp, no Instituto de Ciência da Computação da Unicamp, na área de redes de computadores, né. Então, um determinado ponto da minha carreira, eu fui bem expert, né, em redes sem fio. Na época não existia Wi-Fi, então pode ver que aqui tem alguns cabelos brancos que falam um pouco disso, não existia, então eu acabei na época sendo um especialista no assunto. Mas em um determinado momento, alguém me disse assim: "Olha, um dia você vai para a área comercial". E quando alguém falou isso, eu fiquei dei até um frio na barriga, porque, sendo muito franco, eu era um técnico que eu não gostava muito de vendedor. E até explico por quê. Porque na época eu trabalhava no suporte técnico e parte das atribuições naquela época era fazer o pré-venda técnico, né, contar, ir num cliente, fazer uma apresentação, a defesa técnica da proposta. E de uma certa maneira eu acabei aprendendo, tinha a base técnica e também, fazia o meu trabalho para poder fazer com que os vendedores, né, o cliente, ele se encantasse com a solução que era proposta, e também, assim, eu não atrapalhava a venda, né, ou seja, não, digamos, trazia informações que não eram convenientes para aquele momento ou que não faziam nenhum sentido. Então, como eu tinha essa característica, os vendedores eles me chamavam para poder fazer essas pré-vendas, apresentações, mas no final, a gente conseguia, ganhar venda, eu curtia muito isso, mas quem ganhava os louros era o vendedor sempre. Falei: "Puxa vida", né, quer Ah, dizer, fez todo aquele trabalho, né, apresentação e quem ganha os louros são os vendedores, né. Mas é interessante porque a vida dá voltas. Em um determinado momento, fui para uma área de projetos, depois da área de projetos, fui para a área comercial, e aí eu fui entender o outro lado da mesa, né, entender qual que são as agruras de um vendedor, as dificuldades, os desafios da área de vendas, né. E aí eu pude entender que realmente o meu preconceito era totalmente equivocado, né. A área de vendas tem uma missão fundamental, tem responsabilidades, tem compromisso, tem que ter um preparo emocional fenomenal, porque um dia você cai, outro dia você tem derrotas, outro dia você tem vitórias, mas a gente tem que trabalhar, fortemente para isso. E quando eu saí da Trix, foi um convite da própria Volpac, né, que é onde eu trabalho hoje. Na época eles buscavam um gerente comercial e eu tinha os predicados, e eu troquei uma atividade, um emprego que ficava 15 minutos da minha casa para poder ir trabalhar numa fábrica que ficava a quase 1h30, né. Mas, quando nós estamos num segmento, num mercado muito específico, a distância geográfica ela não pode ser um impedimento, né, a gente tem que ir onde está a nossa oportunidade, onde a gente desenvolve a carreira. Antes de ir para a Volpac, eu atuei como professor, logo que eu terminei a minha pós-graduação na Unicamp, um pouco pela experiência que eu tinha tido no dia a dia das apresentações técnicas. Eu fui convidado pela Anhembi Morumbi para ser professor num curso de redes de computadores, né, então eu assumia a principal posição em redes, sem fio, mas acabei dando aula de outras disciplinas ali que eram adjacentes e que pudessem, contribuir, né. Lecionei por 3 anos, então eu trabalhava durante o dia, lecionava à noite e essa a atividade às vezes era difícil, ser executivo e ao mesmo tempo, professor, você acabava tendo que sacrificar o tempo e aí em um determinado momento eu falei: "Olha, é melhor eu fazer bem uma coisa do que fazer 2 coisas, não adequadamente", então eu acabei, saindo, né, da carreira acadêmica e me dediquei exclusivamente à atividade executiva. E quando eu entrei na Volpac, um dos grandes atrativos que eu tinha era justamente desenvolver o mercado latino-americano. E até foi quando eu tive meus primeiros contatos com o mercado mexicano, colombiano, chileno. Basicamente, eu visitei quase todos os países da América Latina, assim, como pioneiro, né? Quebrando pedra, para poder conhecer esses mercados, para poder desenvolver parcerias, desenvolver canais de vendas para a empresa, né? E foi
uma experiência muito positiva, porque o mercado latino-americano tem muita similaridade com o mercado brasileiro, né? Nós temos, são países que segurança é um ponto-chave, é um ponto importante. Somos países cujo mercado também é muito sensível a preço, mas também precisa de coisas com um certo nível de qualidade. Então, foi uma experiência muito interessante. Então, pude aprender um pouco dessas particularidades. E no tempo que eu tive desenvolvendo esse mercado, nós pudemos desenvolver parceiros, desenvolver uma atividade comercial mais intensa, muito voltado para a área de segurança. A empresa já tinha referências no mercado de transporte público, né? Na época a Vopak ainda divide os mercados em dois segmentos, né? Transporte público e mercado de controle de acesso. E foi quando a gente conseguiu aí desenvolver bons projetos. Houve um grande projeto na Colômbia que demandou o estabelecimento de uma filial lá, que segue até hoje. Semana passada estive visitando eles, e nessa filial é que faz todo o atendimento, tanto na Colômbia quanto em outros países da América Latina. Em determinado momento da minha carreira, recebi uma oportunidade para poder ir para uma empresa espanhola, foi a Telefônica. Fui convidado a ser diretor comercial lá, e foi uma experiência incrível. Foram 1 ano e meio, basicamente, mas foi uma vez mais eu tive que aprender a sentar do outro lado da mesa, né? No passado eu tinha sido técnico, que tive que depois entender a realidade do vendedor, e naquela ocasião eu trabalhava no fabricante, conhecia produto, sabia falar de produto, mas tive que trabalhar aqui, atuar do outro lado da mesa como um integrador de sistemas de grande porte. E foi assim, extremamente intenso, difícil, porque tive que aprender muitas coisas, mas extremamente enriquecedora para a minha vida. Porque hoje até muitas das coisas que eu, digamos assim, aconselho o meu time olha, vai por esse lado que é melhor, foi pelo tempo que eu atuei como integrador, porque as necessidades são diferentes, a visão é diferente. Às vezes o fabricante ele acha que, poxa, o integrador não está dando muita bola para mim. Não, não é isso. É que o integrador tem tantas disciplinas, tantos elementos dentro de um projeto, que não dá para poder. E a grande preocupação do integrador é vencer, é ganhar aquele projeto para poder conseguir aí girar, fazer a roda girar, né? E aí realmente eu pude aprender que as principais pontos, as necessidades dos integradores, quais eram as principais, digamos assim, ajuda, suporte que um fabricante pode conceder, e como é que se pode ser, e como pode ser, digamos assim, uma relação positiva entre fabricante e integrador. Depois de 1 ano e meio que eu estava na Telefônica exercendo minha atividade, aí sim recebi um convite já do grupo FAAC para poder ser responsável pela Magnetic aqui no Brasil. Foi um convite bastante interessante, porque eu ia voltar ao mercado de fabricante, que, assim, cá entre nós, é um pouco mais fácil do que o integrador, sendo muito honesto. Mas também é um mercado que eu já tinha tido bastante experiência, entendi que eu poderia trazer ali uma contribuição positiva, poderia ajudar, e foi muito bacana essa minha ida para a Magnetic, uma empresa que tem um produto de alto nível, não só no Brasil, mas mundialmente. A empresa tinha há poucos anos sido adquirida pelo Grupo FAAC, e foi realmente uma experiência incrível, né? Aprender, aí sim, dentro de um contexto de uma multinacional, que tem as suas nuances, né? Existem seus controles, seus processos, a sua forma de lidar com as coisas, e isso foi bastante enriquecedor. Durante esse período, houve um importante, eu assumi a empresa em 2014, julho de 2014, no meio da Copa do Mundo aqui do Brasil, né? E aqueles que têm uma memória um pouco mais recente sabem que 2015 para frente nada fácil para empresas de qualquer porte. Nós passamos por uma terrível crise. Então ali, quer dizer, um produto importado de alto valor agregado, um mercado em recessão, que foi o que nós passamos por esse período, foi desafiador, mas também foi uma oportunidade para poder nos reinventar, né? E foi o que a Magnetic fez, adequando o produto, se reorganizando, e finalmente a gente conseguiu aí atravessar esse deserto aí que foram esses anos, mas muito mais vigorosos, muito mais fortes, muito mais preparados, e o que culminou em 2019,
Grupo FAAC, através da Magnetic, fez a aquisição da Volpac, né? Então, essa foi digamos, é onde estou hoje. Nós estamos fazendo um processo já finalizamos o processo de integração das duas empresas, e hoje a Volpac Magnetic, né, a forma que nós nos apresentamos no mercado, nós temos o maior portfólio de produtos para a América Latina, no mercado de segurança eletrônica, tanto para pedestre quanto para veículos. E essa é um pouco aí da minha trajetória enquanto desde técnico, né, e hoje como gestor da organização, né. Hoje estou muito mais voltado para a atividade de vendas do grupo, mas com grandes aprendizados, né. Não imaginava jamais ir para a área comercial, muito menos estar à frente da operação da organização aqui no Brasil, mas realmente é isso. Nós sempre tem a expectativa, né? E uma das coisas que mais, digamos, pautaram a minha carreira foi justamente buscar o aprendizado, né? A humildade de poder considerar, aprender, ouvir, né? Então, ouvir Ouvir, pessoas. acho que é a maior característica que a gente na área comercial tem que usar, né? É a Exatamente. maior das virtudes que a gente tem que adotar. Ô Com Wagner, certeza. você demonstrou aí que você é um dos caras mais experientes do mercado, e aí você é um cara humilde, vem dizer de que é pouco experiente, é muito experiente. Essa sua passagem aí que você falou por Telefônica, eu me lembro muito bem lá da época Aham. que a Telefônica ela passou por duas remodelações de modelo de negócio, ou três, numa sequência, e a gente estava até, que era parceiro da Telefônica, com dificuldade de ter um bom relacionamento, porque houveram mudanças fortes na condução, né, na época, Uhum. na maneira da gestão. E você passou por isso no período mais conturbado. Então, só aí eu acho que você ganhou realmente uma bagagem, uma experiência fantástica. Por isso que eu acho que você é um dos caras mais experientes do mercado. Eu ia acabar com o nosso programa, Daniel, quando ele chegou falando de que não gostava de vendedor. Tá bom, ele se salvou porque hoje ele é um dos maiores vendedores do mercado internacional. Então, vamos dizer que ele se salvou para a segunda etapa do programa. A Que gente bom. salvou. E embora, Daniel, não seja a hora do papo reto, eu não posso deixar de falar, porque ele acabou de dizer, de que é uma coisa que fica até pitoresca, até engraçado de se falar. O Wagner, ele trabalhou na Volpac por muitos anos, a gente teve muito relacionamento nessa época lá, quando ele esteve por lá, e aí depois ele foi para Magnetic e aí voltou para a Volpac, quer dizer, não adiantou ele querer se livrar da Volpac, porque ela falou, meu amigo, eu estou de volta para você. Tá certo? Não é papo reto, mas eu achei engraçado essa parte da história aí. Olha, Muito. Falar, é aquilo, né? O mundo dá voltas, né? Então a gente nunca pode deixar nenhuma uma porta fechada. A gente tem que sempre trabalhar. Olha, foi muito interessante, Zé Roberto, você ter comentado isso, porque quando eu saí da Volpac, para mim foi uma decisão bastante dura, porque embora a proposta realmente era bastante interessante, era uma posição de destaque numa uma organização internacional, né, a primeira multinacional que eu trabalhei, mas eu tinha ali um vínculo emocional muito forte com a empresa, né, tanto que quando eu fui lá falar, olha, estou saindo, eu me emocionei bastante, porque não é só o dia a dia, não é só o trabalho, não é só o salário. O profissional como vocês, que são profissionais aí tão reconhecidos, e a gente acaba tendo um envolvimento emocional, a gente se apega àquilo, a gente abraça e a gente torce como torcer por um time, né? A gente se entrega por aquilo. E eu sendo muito franco, viu? Se fosse para poder ir para um concorrente, eu não iria. Eu teria, a minha situação estava tão assim, sabe, arraigada, que eu falei, não, é para uma situação diferente. Então eu me permiti fazer essa transição. Então aí eu deixei muitos amigos lá, os próprios
ex-proprietários da empresa, um deles segue sendo colega, hoje responsável pela Volpac como um todo, mas ali tinha um carinho muito grande, logo que eu saí de lá, eles sempre fizeram referências muito positivas, então assim, saí de lá, mas deixando aquele vínculo, digamos, afetivo, aquela consideração mútua, né, entre eles comigo e vice-versa. Na minha passagem na Telefônica foi rápido, né, eu também pude lá ter conhecido muitos profissionais extremamente importantes, competentes, aprendi muito, mas foi rápido, né, e na Magnetic foi, assim, foi uma situação nova, né, estando à frente da empresa, responsabilidade, cobrança, e foi desenvolvendo. Quando surgiu, né, a questão da aquisição, eu falei: "Puxa, achei que nunca mais voltaria". Mas ao mesmo tempo, vi ali que o grupo estava fazendo uma decisão muito mais do que acertada. Uma empresa super organizada, com um portfólio de produto extremamente bem reconhecido no Brasil, na América Latina, um time super competente, comprometido. Então, ali, essa volta para mim foi um prazer. Tanto assim que logo nos primeiros dias parecia que não tinha saído de lá. Sabe aquela impressão de que o tempo não havia separado, né, tanto a empresa quanto eu, quanto profissional, e o fato de eu conhecer a maior parte dos gestores da empresa, dos colegas, e o carinho na qual fui recebido, foi muito bacana. Então, assim, não houve nenhum trauma, né? Às vezes a gente imagina, puxa, às vezes a pessoa saiu ali, talvez da maneira, né, pelas portas dos fundos, né, e volta numa situação constrangedora. Para mim não foi nenhum constrangimento, foi uma alegria enorme voltar a trabalhar, e hoje as pessoas com quem eu trabalhava, foi assim, foi natural, né? O gestor, foi legal porque quando eu saí de lá, o meu braço direito se tornou gestor comercial na área de segurança. Eu voltei para lá, ele é o gestor, responde para mim, alguém que eu conheci, ajudei a formar. Então foi assim, caiu como uma luva. Não poderia ser melhor do que isso, né? E eles também reconhecem, porque, né, vindo um executivo de uma outra organização, não conhece. Quando eu cheguei lá, você, todo mundo conhece, sabe como se pensa. A gente sempre procura trabalhar da maneira correta, né? Sendo justo, sendo correto, ético, e eu acho que isso ajudou muito os dois lados, né? Como eu reconheço a empresa como muito séria, e eu também aprendi a ser sou sério, aprendi a ser sério e contribuir com essa seriedade da organização. Então foi uma mudança bem tranquila. A única coisa é que, às vezes, a fábrica fica um pouco mais longe do que era o de costume, aquelas coisas todas, né? Mas, fora isso, realmente foi uma Você está mudança ficando bem no prédio positiva. da Volpac mesmo? Não, Eu, nós temos, na verdade, a fábrica que fica em Ferraz de Vasconcelos, Ferraz, eu conheço lá. lá que tem toda a parte, basicamente uma empresa, uma metalurgia de alto padrão, dedicada à fabricação de equipamentos para controle de acesso, né? Então, ali é um parque tecnológico, o Zé Roberto conheceu na época, o Daniel também, e no bairro do Belenzinho nós temos uma unidade de serviços e vendas, né? Então, ali a gente nós temos o nosso showroom, nós temos uma área para a área comercial, tem uma área para poder receber clientes, parceiros, né? Então, assim, essa é a estrutura. Basicamente, nós adotamos por padrão o modelo Smart Working, que independente, até mesmo antes da pandemia, tá? O grupo já tinha adotado isso. São 2 dias por semana trabalhando a partir de casa ou de qualquer outro lugar, e 3 dias na empresa, né? Então hoje é meu padrão. Então segunda e sexta-feira eu trabalho a partir da minha casa, terça, quarta e quinta. Terça e quinta eu tenho um escritório no Belenzinho, e quarta-feira eu fico no meu escritório na fábrica em Ferraz de Vasconcelos. Então aí eu consigo me distribuir um pouco, né? Nós temos parte da área comercial que fica na fábrica, nós temos os vendedores que ficam espalhados, temos uma unidade na Colômbia, né, que abriga ali um gestor comercial, nós temos um time comercial, a área de serviços. Então, esse é o time que hoje tem aí acompanhado, caminhado os desafios aí que cada vez são maiores, né, no nosso país. Boa. Sensacional. Fiquei muito satisfeito com o que você falou, porque eu conheci as fábricas, eu conheci também a Magnetic antes dessa fusão toda, ou dessa
dessa compra das empresas, e conheço o Wagner com essa posição dele ética. Ele dá umas risadas de vez em quando, Daniel, mas ele era um cara fechadão, né? Vamos falar, o concorrente, vamos conversar sério pra caramba. Mas eu fiquei muito satisfeito e essa volta toda que aconteceu aí da Volpac era para que você, nessa nova fase, tivesse ainda mais facilidade na condução das coisas. Achei bem interessante a história, né, Daniel? Muito legal, é muito legal. Legal. Que a gente sempre fala, o Wagner é um dos caras super respeitados do segmento, porque como pessoa, como profissional, conduta única. Quando é para falar de trabalho, de negócio, é aquela postura séria que a gente conhece, mas é um cara divertido, descontraído, leve, da forma que a gente gosta de lidar, né, Zé? Vagnão, está sendo uma aula, né? Nossa missão de democratizar aí o conhecimento, o aprendizado, estamos aí super satisfeitos, né? Tua história, tua trajetória é muito legal. Conta um pouquinho para a gente, para nossa audiência, sobre o nosso mercado de segurança eletrônica. Você já falou de muitas semelhanças aí na tua primeira fala, de uma forma mais geral, das semelhanças entre o Brasil e a América Latina. Mas os países têm as suas peculiaridades, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essas peculiaridades de cada país que você faz negócio, que você tem vendedor, que você tem algum tipo de projeto bacana. Olha, na verdade, assim, existem mais semelhanças do que diferenças, né? O que hoje eu destaco como semelhança é que são países em desenvolvimento, são países que têm seus problemas de segurança, investem e aprenderam a investir em sistemas, né, de automação, sistemas de acesso, veículos. Mas cada país tem a sua característica na forma de fazer negócio, tem a sua característica principal. Por exemplo, o México é um país que consome muito segurança eletrônica, né? E até pela proximidade com os Estados Unidos, ela é um país que está realmente presente em vários fabricantes internacionais. Os processos lá são extremamente concorridos, né? Então, quando você tem um projeto ali, você tem várias marcas atuando para poder fazer o fornecimento. E é um mercado que, por conta disso, você tem que trabalhar mais, né? Você tem que trazer e oferecer a tua solução com maior precisão, né? E o mexicano, sim, o mexicano, eles são assim, eles também prezam, não são tão só equipamentos, mas prezam pelo relacionamento. Eu achei engraçado porque nas minhas viagens para lá, visitas, nós temos um vendedor que é dedicado a esse mercado, e sempre quando marcava lá, falou: "Ó, vou marcar um encontro, vai ser um café da manhã." Eu falei: "Ó, ótimo, café da manhã, que hora? 7 horas da manhã?" "Não, é às 9 horas da manhã." 9 horas? É das 9 às 11. Falei: "Que café é esse?" Mas, olha, mas aí você participa, né, conversa de variedades, né, e o mexicano ele tem essa característica, ele precisa te conhecer, ele precisa confiar para poder dar sequência nos negócios, né. E aí o almoço é idem, das 2 às 4 da eu falei: "Cara, já para mim controlar o prato já não é fácil, agora tendo uma agenda profissional assim vai ser minha perdição." Uma agenda Mas profissional e gastronômica e Pimenta, tequila e aí vai, né? pois é, eu aprendi a gostar de pimenta lá, viu, Zé Roberto, porque não teve jeito. Mas é um mercado que você tem uma forma de trabalhar. Já o mercado chileno é um mercado extremamente sério, é um mercado, eu acho que ele é até mais alinhado com os mercados europeus, então os processos deles são muito bem definidos. Uma vez que tomou a decisão, dificilmente você consegue fazer reverter, mas é um mercado bastante maduro, bem interessante. E o mercado que a gente tem tido aí um crescimento, que é um mercado que tem consumido bastante, é o mercado colombiano, que é um bom mercado, um mercado bem profissionalizado, né? Então, assim, os players, né, os decisores das empresas
na Colômbia normalmente as compras têm um aspecto, uma variação técnica bastante aprofundada, né? Então, isso exige que nós saibamos demonstrar as características, os benefícios técnicos, e por conta disso é que a gente tem conseguido ali uma boa atuação nesses mercados, um crescimento, né? Mas basicamente é isso, cada mercado tem suas características, às vezes produto, por exemplo, no Peru é muito comum utilizarem determinados bloqueios, né, catracas que não têm barreira física, é só barreira ótica. Quando fiz a primeira visita no Peru, eu falei, mas puxa vida, e como é que vocês fazem por conta? Não, a gente está acostumado, né? Então tem as suas nuances culturais, mas no geral são países muito parecidos com o Brasil, né? Dos desafios é a questão de previsibilidade, né? A organização, o processo de compra, né? Eu falo, vou fechar em tal data, infelizmente nem sempre você consegue que aquela data aconteça, né, como um relógio. Agora a dificuldade é você ter que lidar com essas variações culturais aqui e reportar para o mercado europeu, para os alemães ali, que para eles é tudo tudo muito bem preciso, né? Mas é um Muito desafio difícil. interessante, é um mercado comprador, um mercado que nós temos atuado. Durante a pandemia foi muito difícil, porque diferente do Brasil, onde houve um relaxamento, houve uma flexibilidade maior, nesses países, como por exemplo o Chile, foi terrível lá, ali eles praticamente a atividade econômica foi paralisada, em outros países também, então foi realmente desafiador. Mas o que basicamente diferencia isso, né? Você sempre tem alguma coisa diferente, mas no contexto geral há similaridade. O Brasil é um país referências para esses países, né? O Brasil, tanto porque nós, por conta da reserva de mercado histórica que nós tivemos, desenvolvemos tecnologia própria, essa tecnologia com digamos, um grau de competitividade em preço maior. Então, em vários desses países é muito comum ter presença de empresas brasileiras dos mais diversos tipos de produtos, de tecnologias, de soluções, né? Então, e é legal isso, né? Nós vemos lá nas feiras que ocorrem em cada um desses países ter presença de empresas brasileiras, brasileiros sendo executivos nesses países, entendendo. E o brasileiro é muito flexível, né? Nós temos essa característica por sermos um país aí composto por diferentes culturas, a gente sabe lidar muito bem com essas nuances, né? E nisso Ô, Wagner, nós mas você acabamos falou um tendo a negócio vantagem. que me chamou a atenção, aí eu queria complementar, que você falou aí das características das compras, do como é que é o pessoal atua nos mercados, e quando tem uma empresa que você deve ter cliente que esteja presente em mais de um país, né? Uhum, Fico pensando que às vezes uma empresa ela está em várias localidades espalhadas pela América Latina, por exemplo, né? uhum. Se essa empresa, quando ela vai adquirir, ela compra para outros países, como é que eles trabalham essa história do BID? Bem planejado, eles estruturam o BID, mas eu queria entender porque você estava dando a entender de que eles têm as compras bem organizadas, mas eventualmente, às vezes sai um pouco fora. Como é que é o BID em relação aos países aí que você costuma atuar? Eu acho que isso é uma coisa que atrapalha o nosso dia a dia bastante quando a gente tem uma coisa multinacional, como é teu caso. Olha, Zé Roberto, na verdade, sim, existem, como no Brasil, nós temos empresas nacionais que têm a sua forma de fazer negócio, às vezes empresas familiares, cujo processo de decisão passa sempre obrigatoriamente nas mãos do dono e diversas circunstâncias podem mudar o rumo de uma aquisição, né? As empresas profissionais, essas empresas multinacionais, né, que têm um processo muito bem definido, eles acabam, digamos, distribuindo essa cultura para toda a organização, independente do país que ela se enquadra, né? Nós temos várias multinacionais dos quais tem os nossos produtos homologados, que, digamos assim, o processo de compra ele é muito mais transparente, não é transparente sim no sentido, é muito mais claro a cada uma das fases, quando ocorre, então, assim, o processo acaba sendo mais previsível.
Essa é a diferença. Então, em geral, na América Latina, como temos aqui no Brasil, as multinacionais têm um processo de compra muito melhor planejadas, tanto do ponto de vista do processo de compra em si, mas também na concepção original do projeto, né? Então, definem uma verba adequada, fazem uma avaliação técnica, e aí é onde as empresas que têm produtos de valor agregado maior conseguem se destacar, ou seja, comprovar a sua durabilidade, a sua robustez, aquilo que hoje a gente trabalha muito na empresa, né, que é o custo total de propriedade, né, que é o TCO, Total Cost of Ownership, que é uma sigla que ela vai além do preço de compra. Aqui no Brasil a gente tem uma situação frequente da aquisição ser feita baseada quanto custa. Então eu vou comprar esse que é mais barato, ignorando o que pode ter de custos adicionais ao longo do ciclo de vida daquele produto, né? Então, uma análise que nós fazemos e apresentamos para o nosso cliente é essa, né? O quanto que ele vai investir no produto, mas o quanto que ele vai gastar para poder de energia, quanto vai gastar de manutenção preventiva, corretiva, né? Então, se soma-se isso até durante um período, e compara-se com outra solução que, embora seja mais barata a aquisição, mas que vai gerar um custo de manutenção maior, faz com que a compra seja feita de uma maneira mais inteligente, né? Porque o ideal é fazer com que o produto, digamos, seja o mais barato do ponto de vista não só da aquisição, mas ao longo do ciclo de vida. A gente tem uma realidade muito presente, por exemplo, nas cancelas da Magnetic, né? E nós aprendemos isso com os nossos clientes. Nós temos aí as rodovias, que são clientes nossos há muitos anos, são tradicionais clientes da Magnetic, e eles fazem isso. Eu tentava entender por que vocês, né, já vêm assim, já definido em comprar nosso produto. Tentando aprender com eles. Então, não, é que a gente faz as contas aqui, testamos todos os produtos do mercado, o quanto que eles nos geraram de custos adicionais, e a conta é que no final do período de 5 anos, que é quando eles são obrigados a trocar, de 5 a 10 anos, o teu produto é o que tem o menor gasto durante esse período. Então, quer dizer, agora se traz isso para uma realidade, por exemplo, de um condomínio residencial, que você tem lá um condomínio que está funcionando praticamente 24 horas, que tem que colocar um produto que é durável. Produtos que têm um apelo de preço muito grande, eles acabam sendo feitos por materiais que, digamos, vão dar uma quantidade de ciclos muito menor. Muito Então, aí menores. faz as contas ali de quanto que eu tenho que fazer a troca de peças, a manutenção, uma eventual quebra que traz o transtorno, colocando tudo isso num cenário. Nas nossas contas é o seguinte: um produto nosso que dura 10 anos, de maior valor agregado, em 2 anos, comparado a um produto de baixo custo, ele se torna equivalente. Com 2 anos e pouquinho, ele já se torna mais barato. Então, esse conceito de avaliar bem a especificação da compra, ela acaba sendo um conhecimento importante que a gente aporta para o cliente. A gente conversa com o cliente, olha, avalie de uma maneira mais ampla para que nós consigamos ter vocês consigam ter uma compra mais inteligente. O fato Uma é, melhor decisão, né, uma Vagnão? melhor decisão. E O fato é, esse ponto é... Oh, perdão, pode continuar. É que é, é esse ponto me fascina. pode seguir então, siga em Preço, frente. preço. Valor versus preço, esse é um ponto que me deixa muito motivado sempre. E aí eu queria te perguntar o seguinte, multinacional, entendo que seja mais fácil de você mostrar, apresentar, falar de TCO. As empresas com processo mais pessoal na decisão, as empresas familiares, tanto aqui como nos demais países da América Latina, que vocês fazem negócios, como mostrar para eles o valor versus o preço. Tudo que você nos contou, que estratégia vocês usam para que eles permitam e eles entendam, deem o tempo para que vocês façam essa apresentação e analisem esse relatório, analisem esses cálculos que vocês fazem? Conversa. Sentar diante do cliente,
entender a necessidade dele, entender a expectativa dele e ali conseguir demonstrar como realmente pode ser diferente os resultados finais de acordo com a escolha que cada cliente faz, né? Então, por isso que a interação comercial, a venda consultiva, ela no mercado de segurança, ela é imprescindível. Não dá para você poder vender segurança eletrônica de prateleira. Você tem que conhecer a necessidade do cliente, a expectativa do cliente e demonstrar os benefícios. Então, assim, nesse contexto, as empresas, a área comercial, elas têm que ser um aliado do cliente para poder trazer luz a algumas coisas que o cliente acaba passando batido. O cliente não conhece os dispositivos, as tecnologias, e cada vez mais que por conta do mercado, da redução de custos, as empresas estão, digamos assim, elas estão se tornando administrativamente mais enxutas, né? Então, às vezes você vai lá para poder conversar com o decisor de compra, ele conhece pouco, ele não tem aquela para poder decidir, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí que as empresas, no caso nós, a Vopak Magnetic, a gente chega junto com o cliente para poder trazer luz a ele, mesmo que ele decida, não, eu só tenho isso mesmo, eu tenho que me contentar com esse valor, ótimo, mas ele acaba sabendo que não seria exatamente isso o mais adequado para a empresa e acaba, no futuro, voltando a nos procurar para poder resolver, digamos, o problema de performance do sistema que ele acabou adquirindo, né? Então, essa questão, mas isso exige muito da área de vendas, Daniel. Você que é um especialista no assunto sabe como é que é, né? A área de vendas tem Eu que sou um ter... apaixonado. Exato, então, e essa paixão, ela é transferida nessa questão de você interagir com o cliente, conseguir É isso. demonstrar que ele vai ser beneficiado, não é que É. nós, que o fabricante de um produto agregado quer ganhar mais dinheiro, não, ele vai ser, digamos, beneficiado, a E operação esse dele, a ponto empresa dele. E esse ponto que você tocou é fantástico. Às vezes vai ficar claro, você, teu time descobriram qual o budget ou o target, não é para agora, mas mesmo assim eu vou deixar a semente plantada, porque no primeiro problema, de repente daqui 6 meses ou 1 ano, ele se estruturou e falou, é aquela empresa que eu preciso, porque o barato saiu caro. Às vezes a venda não é para aquele momento. Essa é uma das nossas missões em vendas, né? Sim. Entender todas as nuances. Top. Brother, é contigo. E, inclusive, né, Daniel, porque tudo isso que acontece quando se fala em custo, a gente tem que ter uma paciência danada para lidar com o cliente, né? Fora tudo isso, dessa experiência, tal, é uma paciência danada. O TCO é fora de série da gente demonstrar para o nosso cliente, né? Por conta disso, como o nosso episódio está sensacional, eu vou pedir uma pequena pausa, aquela parada estratégica para o momento jabá. Eu não sei, viu, Wagner, se a Actavox, como é que ela paga as contas, mas a Techboard é italiana e a gente paga em euros. Eu não sei aí, eu pago as contas em euros, lá tudo é euros. Então, é melhor a gente fazer uma paradinha estratégica para o momento jabá, porque assim as contas ficam pagas, ok? Legal. Bora! Fala guerreiro, seja bem-vindo. Estou aqui hoje na casa da Techboard, trazendo uma novidade para vocês. A Techboard trouxe um equipamento, um desenvolvimento próprio da Techboard lá na Itália, que já está aqui no mercado nacional através da Techboard Latam, que é a solução de Team XR, ou seja, o Team XR. Ela é composta do seguinte, um óculos de mercado, é um óculos de realidade que eu consigo enxergar através das lentes, e quem está do outro lado também consegue enxergar o que eu estou vendo e interagir comigo. Voltamos no momento jabá e agora nós chegamos no momento papo reto, que é a hora de mandar uma pergunta direta e ouvir uma resposta reta. Ô, Daniel, meu brother, eu conheço o Wagner há uns 20 anos.
Eu sei que você conhece muito mais. Manda aquela pergunta, Daniel, manda aquela pergunta que você ficou engasgado nos últimos 20 anos. É agora, Meu Daniel. Deus. É agora ou é nunca, agora! Daniel? Manda É aquela agora! pergunta. Vai que é É tua, agora, é brother. agora. Eu estava sonhando com o programa para poder fazer essa pergunta para ele. Magnão, brincadeiras à parte, o momento o E Papo aí? Reto é um dos momentos que a gente adora no programa. A gente pede sempre para o nosso convidado, nosso ilustre convidado de hoje, que é você. Agora, sem o crachá da Magnetic, da Volpac, o Wagner Antônio Oliveira. Brasil, os países que você tem vendedor, você que nos disse, esse pessoal de vendas, até ser contaminado pelo vírus do bem que é vendas, Verdade. por entender a importância, né, dos vendedores, os desafios, a importância da resiliência, né, para poder tocar os negócios em aberto, ganhar e perder, faz parte, e você entendeu isso tudo, aprendeu isso tudo e ensina isso tudo também. Conta para nós, conta para nossa audiência, pensando no Brasil e nos países que você tem vendedor. Qual vendedor é mais difícil de lidar? O brasileiro, latino-americano, algum país específico? Quando a gente fala mais difícil, não é no sentido negativo, tá? É no sentido de características, que te exige mais repertório, te exige mais atenção pelo jeito de ser. Tem essa curiosidade, qual vendedor te desafia mais e te faz ter que sair mais da zona de conforto com frequência? Daniel, essa pergunta pode me complicar, você sabe disso, né? Por isso ele guardou ela há 20 anos. Olha, o que assim, a minha observação é que normalmente os vendedores mais raçudos, aqueles que são mais, sabe, desafiadores, são mais assim, que gostam de seus desafios, que buscam e que dão trabalho, que questiona, que tenta negociar, que apresenta proposta, esses são os mais difíceis, assim, são os mais difíceis, só que são os melhores. Porque à medida em que Legal. você tem, digamos assim, essa energia toda, esse trabalho todo, é muito melhor você ter um vendedor que você tenha que segurar ele do que um vendedor que você tem que empurrar ele para poder fazer vendas. Isso é sem sombra de dúvida. Eu prefiro ter que ter uma dor de cabeça em resolver, às vezes, até um probleminha de relacionamento de alguém que está louco para poder fazer e às vezes acaba esbarrando para poder fazer o negócio, do que ter uma situação que você fique, mas fulano, por que não visitou ainda, né? Então, é essa característica. Não tem tanta diferença assim, não. Acho que em todos os mercados, tanto brasileiro quanto latino-americano, tem aí vendedores assim diferentes, né? A minha experiência é que, em geral, eu vejo que os países da América Latina, exceto o Brasil, têm tido um grau de educação e de formação um pouquinho melhor do que a nossa, viu, Daniel? Uma coisa que me Isso preocupa é interessante. bastante é que o Brasil passou por um processo de democratização do ensino com, digamos assim, uma quantidade enorme de universidades, instituições de ensino públicas, privadas e assim tornou acessível. Hoje se faz engenharia diante do computador, né? E esses países eles são um pouco mais tradicionais, um pouco mais exigentes. Então é perceptível levemente uma diferença, digamos, na formação. E isso acaba fazendo com que alguns vendedores da América Latina eles acabam indo um pouco mais fundo, né, nas questões técnicas, no questionamento, culturalmente são, né, acabam sendo, digamos assim, às vezes diretos na coisa, né? E nós brasileiros somos um pouco mais conciliadores, tá? Mas isso assim é uma visão bastante geral. No Brasil Legal. nós somos um país que mundialmente reconhecidos como um país que tem uma elite profissional que é imbatível. E a gente vê isso nos esportes, a gente vê isso em uma série de coisas, na tecnologia, vendo o Embraer, a seleção de vôlei brasileira. O Brasil tem uma elite ali que é imbatível.
Isso é fato, e que nos traz muito orgulho, né, quando a gente vê uma empresa brasileira se destacando internacionalmente. Mas Sim, há uma preocupação porque a base, ela tem uma formação bastante precária e, assim, a cada ano a gente vê, digamos assim, uma safra de profissionais que vão precisar, digamos, se esforçar mais para poder conseguir ter uma boa, digamos assim, uma boa posição, uma performance, formação, posição. performance, exatamente. Wagnão, e quando você fala da formação, muito, muito legal. Esse tema acho que vai deixar a galera aguçada, né? A nossa audiência aguçada. Quando você fala da formação na América Latina melhor, você está dizendo cursos, faculdade ou extracurriculares, não importa, de técnicas de vendas, ou você fala tecnicamente no nosso segmento? E os vendedores são mais preparados tecnicamente ou eles têm mais repertório comercial? Explica para a gente esse investimento na educação maior fora, que é legal nós copiarmos, porque por que não copiar o que é bom, né? Para que essa safra que está chegando, para que essa base da pirâmide também possa performar melhor, também possa buscar melhores posições. Assim, a minha abordagem é mais do ponto de vista técnico, de conhecimento, de formação e até formação cultural. Isso faz bastante diferença, né? Quando Tá, você tem um profissional que tem uma boa base escolar, que você percebe isso, né? Na bagagem cultural, né? E quando você está diante de um tá. cliente de maior nível, isso faz uma certa diferença, ajuda a estabelecer um link de comunicação. Facilita o Nós temos rapport, né? Exato. Agora nós temos a vantagem é que nós somos mais flexíveis, né? O brasileiro tem uma certa natural facilidade em conseguir lidar, né? Nós temos um humor, né? Em geral, o latino-americano, exceto o brasileiro, é um pouco mais carrancudo, é mais sério, né? Nós brasileiros somos um pouco mais descontraídos, eles são muito mais formais, nós somos, e isso às vezes ajuda a furar algumas barreiras, né? Para poder estabelecer um contato, isso acaba sendo favorável para o nosso lado. Mas, no geral, o que eu observo é que realmente o Brasil tem que estar mais atento à questão da educação. No geral, as empresas, elas devem fazer, nós fazemos constantemente treinamentos, nós oferecemos bolsa de estudo para o nosso time. Então, assim, as empresas precisam investir nisso e precisam cobrar que os seus vendedores, que todos aqueles que têm relacionamento diretamente com o cliente, tenham aí uma preocupação em se capacitar, em ter uma boa formação cultural, porque isso, conhecimento é um bem que ninguém tira da gente e que nos ajuda a chegar mais longe, né? Uma das coisas que me beneficiou muito, até mesmo em trabalhar em empresas multinacionais, foi porque na época que eu era técnico, eu precisava, um E dia eu vou precisar aprendeu, falar né? inglês. E comecei a estudar inglês, assim, na bancada, quando eu era técnico, sobrava um tempo, eu pegava um produto, um manual em inglês, um dicionário e ia ali aprendendo, né? Ali que eu comecei, digamos assim, a avançar no estudo do inglês. E depois, de um determinado momento, né, a Trix distribuía um grande fabricante italiano aqui no Brasil, e, e era assim, terra de céu, quem tem um olho é rei, né? Eu não tinha nenhuma, não era o máximo do inglês, mas era o que um dos poucos conseguia dialogar bem, e naquela época eu acabei sendo o principal contato desse fabricante italiano para com a empresa aqui no Brasil. E também, assim, quando você tem conhecimento e aplica, a coisa vai te puxando, você vai vendo, você está envolvido naquilo lá, você está se desenvolvendo, está crescendo. Então, assim, embora sejamos um país que tem as suas dificuldades aí em termos de ensino, a gente tem que ir para frente, a gente não pode parar. Estudar é uma coisa, até hoje É estou o que nós estudando, né? fazemos aqui, o Wagner, a gente costuma falar que é democratizar o conhecimento. Acho que o Exato. É isso. aprendizado para as empresas, e é isso que a gente faz no CT Segurança, é trazer conteúdo, porque um papo desse aqui, uma experiência que você trouxe, claro que nós temos também experiência, o Daniel e eu, mas a experiência que você traz complementa tudo aquilo que a gente entende que o Sim, novo vendedor, o cara que está vindo, ele escuta uma aula dessa aqui, é fantástico, é porque fantástico. vai para o real.
uma coisa que eu julgo importante é ir lá, sentar na escola, tal, ok, mas isso aqui é o mundo real. Bem-vindo ao mundo real, né? Bem-vindo ao mundo real. Ô, Daniel, nós estamos entrando aí na reta final, estamos finalizando este programa, com essa fantástica participação do nosso querido Wagner. Você viu que ele fala em ensino, em aprendizado, é um cara didático, professor, tranquilo, que normalmente dá essa aula que ele deu aí hoje para a gente, né? Ele tem assunto para vários programas, tá certo? Ô, Wagner, nós vamos agradecer sempre aqui a sua gentileza. A gente sabe que você tem uma agenda internacional intensa, acabou de chegar de viagem, e a gente adora e adorou essa tua participação, expondo o seu conhecimento, democratizando o conhecimento, como a gente fala sempre. Tá certo, Daniel? O que você achou? Concorda comigo? Sensacional, Wagner? Sensacional, gostinho de quero mais. É simples assim, que vontade que esse programa durasse horas e horas. O Wagner tocou em pontos fantásticos, né? E o mês de outubro, dia 15 de outubro, recentemente, aí comemora-se o Dia do Professor, mas na realidade o Dia do Professor tem que ser todos os dias, né? Eu não acredito, o Zé não acredita, o Wagner não acredita, nós não acreditamos num país melhor, mais justo, com mais perspectivas e possibilidades sem investimento na educação. E com todo o repertório do Wagner, ele não só foi professor, como continua no dia a dia sendo e nos brindou aí, democratizando o aprendizado e o conhecimento, como nós tanto defendemos aqui no B2B 4.0, no CT Segurança, né? Wagnão, grande abraço, muito obrigado, foi uma aula, foi um espetáculo. Eu sei que a tua agenda está insana e eu quero agradecer absurdamente, o Zé também, por você encontrar essa brecha e nos brindar com tanto conhecimento. O prazer é todo meu, né, de poder compartilhar um pouco das minhas experiências, né, e é legal ver as experiências. O B2B 4.0 é um canal fantástico para isso, trazer pessoas que enriqueçam nossas vidas. Então, espero ter compartilhado, que seja útil para alguém e que vocês continuem fazendo esse trabalho aí maravilhoso que tem enriquecido a vida de muita gente. Valeu. Sensacional, foi muito, muito, muito útil, você tem a certeza, Wagner. E para o pessoal que está aqui com a gente, este foi mais um episódio que nós preparamos com muito carinho para trazer temas relevantes para vocês. Então, o que eu peço, pessoal? Compartilhe este conteúdo, manda no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do futebol, manda no grupo lá dos catraqueiros, né, Wagner? Senta o dedo no like sem dó. Ô, louco! Os catraqueiros tem um grupo, né? Bora fazer catraca. Pessoal, senta o dedo no like sem dó. Junte-se aos mais de 18 mil seguidores do canal. Nós temos mais de 1.900 vídeos, mais de 8 mil horas de conteúdo no canal do CT Segurança. E se você assim achar que é bom, associe-se ao CT também e seja um guerreiro como nós, ok? Salve, guerreiros! Valeu, guerreiros! Vai, Daniel! Aquele abraço, galera! Valeu! Esse foi mais um B2B 4.0. Valeu, meu brother Zé! Valeu, CT! E até a semana que vem. Aquele abraço! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Obrigado.